Amém, meus irmãos, graças e paz. Vamos ver se eu tô bom com tecnologia hoje. Deixa eu ver. Eita, que bênção, tô. Já aprendi aqui o manuseio. Da outra vez não deu certo. Hoje... Você viu, William? Tô melhorando, hein? Tô. Bom, meus queridos, que bom estar com vocês aqui nessa manhã mais uma vez. Nós vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus juntos nesse período pela manhã. Vamos estar juntos à noite. Semana que vem a gente vai estar junto de novo. Então vocês vão ter que aprender a gostar de mim, não vai ter jeito, tá bom? Como o nosso querido irmão Daniel falou, o pastor está em férias e eu vou estar com os irmãos nesses dias aqui, ministrando a palavra. Os irmãos também tendo alguma necessidade, a gente está aqui à disposição para servir a igreja, tá bom? Queridos, a gente trabalhou juntos há um mês atrás, numa oportunidade que tive aqui pela manhã com os irmãos também, um pouco sobre as parábolas de Jesus. E a gente vai dar continuidade nesse tema hoje e também vamos dar continuidade nesse tema na próxima semana, porque ele faz parte de um estudo que eu comecei a desenvolver com a juventude, neste semestre, né, de estudo aqui na nossa EBFL, e eu achei um estudo importante para trazer para a igreja também, para que a igreja viesse a conhecer e a entender um pouco mais de forma mais sistemática sobre as parábolas. Então, nós já trabalhamos algumas coisas nesse primeiro dia. Quem estava aqui na primeira mensagem sobre as parábolas? Só para ter uma noção, tem bastante gente. Então, você que assistiu, né, aquela primeira mensagem, estava aqui naquele dia, você já vai lembrar de algumas coisinhas, mas eu trouxe uma cola para te ajudar a relembrar algumas coisas. E você que não estava, né, também vai ter a oportunidade de conhecer e não ficar perdido aqui na sequência dessas mensagens, porque na próxima semana a gente vai trabalhar mais uma vez esse tema pela manhã. Então, antes da gente começar, eu vou constranger duas pessoas aqui, que é meu pai e minha mãe. Então, dá um tchauzinho para todo mundo. Eles são visitantes nesta igreja, mas são membros da Igreja Batista Central em Guarulhos, são servos do Senhor Jesus também, e vieram conhecer a nossa igreja hoje. Né, eles vieram substituir a Aline está uma viagem de trabalho, e eu falei, eu não quero ficar sozinho, eu quero levar minha família, então se eu não posso levar minha esposa, eu vou levar meus pais. Então eles vieram aqui conhecer os irmãos, depois vocês dão um abraço nele apertado. Se tiver mais alguém também nos visitando nessa manhã, que Deus abençoe a sua vida, que você se sinta à vontade em nosso meio, amém? Agora sim, vamos começar. Então, meus queridos, vamos lembrar, quantas parábolas existem na Bíblia? Tá difícil essa. Temos 42 parábolas na Bíblia, certo? E qual é o objetivo aqui das parábolas, né? Todas estão aqui no Novo Testamento. Qual que é o objetivo, né? O objetivo de Jesus contando parábolas é ensinar. Então Jesus ensina através das parábolas e basicamente 1/3 de tudo que nós temos registrado no Novo Testamento está relacionado a parábolas de Jesus. Então, as parábolas são algo muito importante na nossa literatura do Novo Testamento. A parábola ela é um estilo literário, né? E a gente tem algum professor de português aqui? Não? Temos um professor de português? Não? Não está exercendo, mas conhece. O que é um estilo literário, então, Josué? O que é um estilo literário? Um estilo literário. É, o Josué, eita! E aí, meu Josué, você lembra o que é? Ninguém lembra? O estilo literário é uma forma de comunicação, uma forma de escrita. E aí, Jesus usa esse estilo literário, esse jeito, esse modo de Jesus falar. Então ele usa as parábolas para isso. Por quê? Né? Porque apesar das parábolas parecerem histórias, e muitas vezes eu até compartilhei isso com os irmãos no primeiro dia, né? Histórias que a gente gosta de contar para as crianças, porque são fáceis de serem entendidas, elas são histórias que de fato trazem uma lição de moral, onde a gente consegue sair da parábola ali com um entendimento mais fácil daquilo que foi dito. Então o objetivo de Jesus era ensinar através das parábolas, que era esse estilo literário, esse jeito de Jesus ensinar. Ele ensinava contando parábolas. E aí, nós vimos o que era uma parábola, então vamos só reforçar. A parábola ela é um termo que vem do grego, olha que a gente está chique, parabolê, ou parabolês no plural. E o que significa isso, na verdade? Significa jogar de lado, jogar ao lado, ou comparar.
Ou seja, o que é uma parábola? De forma bem simplificada. O que é esse comparar? É Jesus explicando algo que eles desconheciam através de algo que era conhecido. Ele pegava algo que as pessoas ainda não compreendiam e tentava transformar isso de uma forma para que as pessoas pudessem compreender. Então, as parábolas não são só historinhas para crianças, elas são uma narrativa fictícia, mas que concorda com as leis e com os costumes da vida. Jesus usava elementos que estavam no dia a dia das pessoas que estavam ouvindo ele. Então, quando Jesus fala sobre a parábola do semeador, quem lembra aqui da parábola do semeador? Temos? Tem crente aqui? Lembra da parábola do semeador? Ah, então tá bom. Irmão, vocês vão participar, tá bom? Porque não tem como não participar. Então, quando a gente olha para a parábola do semeador, a gente vai ver que Jesus ele dá um exemplo ali, falando, né, de vários tipos de terra. Onde Jesus estava quando ele conta essa parábola? Jesus ele estava num barquinho na cidade de Genezaré. E aí ele está olhando para uma planície verde. Esse é o pano de fundo. Pensa aí, tenta imaginar. Ele está num barquinho, tem uma multidão ouvindo ele. E aí ele começa a falar da parábola do semeador. Por quê? Porque ele está naquele contexto com aquelas pessoas. Ele está naquele lugar. E aí ele começa a falar sobre aquelas terras que aquelas pessoas estão vendo. Então, conforme Jesus vai falando, imagina você que a multidão vai fazendo assim. Ah, ali então é onde as pedras. Ah, naquele terreno não dá fruto. Ah, tá bom. Ah, ali então são as ervas, né? Que cai no meio das ervas. Ali também não dá fruto. Ah, não. Mas está vendo aquele campo lá no fundo? Aquela é a boa terra. Aquele lá no fundinho é a boa terra. Aquele lá vai dar fruto se você plantar lá. Jesus está usando elementos da realidade daquelas pessoas para que elas entendessem o que ele estava falando. Tudo bem? Então, esse é o grande objetivo aqui das parábolas. E aí, lembrando, as parábolas são histórias reais? As parábolas aconteceram? Quem acha que aconteceu? As parábolas aconteceram, foi realidade. Ninguém. Mas não era que aquilo tinha acontecido exatamente. Perfeito. E você quer me complicar de manhã? Não. Isso aí eu só respondo à noite. De manhã, não. E aí? Tem- eu gostei de ver, é isso aí, gente. É isso aí, já tem que se envolver com o tema. Na lógica que nós temos, as parábolas são histórias criadas por Jesus. Elas são fruto da imaginação de Jesus, elas são fictícias, usando elementos da realidade. É possível que alguma daquelas histórias tenha sido real? É possível, principalmente quando a gente usa um nome. Eu concordo com o irmão. A parábola do rico Lázaro, ela dá essa sensação, porque Jesus trata de uma forma mais pessoal. Mas a gente não consegue afirmar nem que sim, nem que não. Como muita coisa na teologia, a gente vai ficar, uns vão achar que sim, outros vão achar que não, e está tudo bem, a gente vai morar no mesmo céu, ok? Tá bom? O que você aprender além da salvação, você já está no lucro, fechado? O que a gente está falando aqui? Por que é importante, então, aprender as parábolas? Só para a gente relembrar aqui, tudo isso aqui é relembrado, né? Vocês já sabiam, a gente só está relembrando. Por que é importante? Se as parábolas são 1/3 de tudo que Jesus falou, se eu entender as parábolas, então eu estou entendendo a mente de Jesus. Estou entendendo 1/3 da mente de Jesus. Olha, eu e você, seres pequenininhos, pecadores, a gente vai conseguir entender 1/3 da mente de Jesus. Olha que bênção. Né? Já está bom demais para a gente. Porque a gente é muito pequeno, a gente não consegue entender. Mas, pelo menos 1/3, se você conhecer as parábolas, você já vai entender um pouco mais a mente de Jesus. Outro motivo é que a gente aprende de forma prática. Porque a gente pode fazer uma fácil relação com o nosso dia a dia. Então, como eu comentei, a parábola sempre tem uma lição de moral. Quando você lê uma parábola, geralmente, no final dela, você fala, era isso que queria dizer, era isso que significava.
né? A parábola sempre traz esse sentimento de que a gente está aprendendo algo já ali na nossa prática, no nosso dia a dia. Parábola do semeador de novo, para ficar mais fácil. Quando ele fala da boa terra, né? Ele fala de várias terras e aí ele fala sobre a boa terra. Você não automaticamente já pensa, a boa terra tem que ser então meu coração. Então, meu coração precisa ser uma boa terra para que Deus possa frutificar, a semente de Deus possa frutificar na minha vida. Você já faz aquela associação quase que automática. Então, as parábolas, elas têm essa finalidade. Então, por isso que é importante a gente aprender, porque é mais fácil da gente aplicar no nosso dia a dia. Outra coisa importante é que a gente vai compreender que as parábolas, elas têm um sentido maior, elas têm um sentido mais amplo. Então, quando eu analiso uma parábola sozinha, ela pode significar uma coisa, mas quando eu analiso as parábolas de forma conjunta, que é o que nós vamos chamar de teologia das parábolas, e a gente vai olhar isso um pouco mais de novo, a gente vai ver que elas podem ter um significado maior. Então, Jesus, quando ele fala uma parábola significa uma coisa. Mas quando ele fala 42 parábolas, será que ele não quer dizer alguma coisa com as 42 juntas? Por que ele usa as parábolas? Por que ele não escreve bilhetes? Por que ele não grava um podcast? Né? Ele poderia gravar o podcast, a gente já está ouvindo hoje. Lá no seu Spotify está Palavras de Jesus. E aí você está ouvindo agora. Mas por que ele usa parábola? Tem um porquê, tem um motivo. E aqui, a proposta é que a gente entenda essas parábolas num sentido mais amplo, num sentido maior, e não somente cada história de forma isolada. Estou sendo bonzinho que essa revisão está muito demorada, já vou acelerar aqui. 42 parábolas que então apontam para o reino de Deus. Então, quando eu olho as 42 juntas, a maior parte dessas parábolas, se não todas, sempre tem uma aplicação voltada para o reino de Deus. E esse reino, ele pode ser expresso de duas formas. Ele pode ser expresso de forma explícita e de forma implícita. Então, às vezes, você vai ler uma das parábolas e você vai encontrar lá a palavra reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a... Alguém já leu alguma parábola assim? O reino de Deus é semelhante a... Ou seja, explicitamente, essa parábola está apontando para o reino de Deus. Às vezes, você não vai ter tanta clareza. E aí você vai ler e não vai estar escrito reino de Deus no texto, mas você vai começar a entender o que Jesus estava dizendo e você vai perceber que ele também está apontando para o reino de Deus. Então, o objetivo das parábolas é apontar para o reino de Deus. E aí a gente usa um negocinho chamado quiasmo. Quem lembra do quiasmo? Eu vou ficar feliz se alguém lembrar. Quem lembra? Ninguém lembra do quiasmo? Não é quiabo, quiasmo. Quiabo é comida, já a gente pensa na comida. Quem lembra que é quiasmo? Ninguém? Ah, eu estou muito chateado. Oi? Ah, Amanda. Semana que vem eu vou perguntar de novo, provavelmente. Vamos lembrar o que é o quiasmo primeiro. Os irmãos lembram que eu trouxe esse texto aqui? Agora lembrou? O que é esse texto? Quiasmo. Ele é uma figura de linguagem. Igual a gente tem as metáforas, né? A gente tem as antíteses, a gente tem as hipérboles. Eu tô na aula de português hoje, né? E a gente tem também os quiasmos. O que é o quiasmo? É quando um texto bíblico, uma estrutura de um texto bíblico, ela tem o objetivo de reforçar algum elemento. Só que ela faz isso a partir dessa estrutura. As cores não estão muito bonitas, mas a ideia é que tá vendo o 10zinho lá em cima? Aquele primeiro versículo, isso aqui é só um exemplo, tá? Torne insensível o coração deste povo. Olha o penúltimo aqui. E não entendam com o coração. É a mesma coisa? A primeira frase e a penúltima é a mesma coisa? O que os irmãos acham? O que mudou? Os dois não vão ter entendimento. Os dois não vão ter entendimento. O que muda é que está invertido. Aqui ele usa o sujeito, torne insensível o coração desse povo. E não entendam com o coração. É a mesma coisa, só que está levemente invertido. Ó a segunda linha, torne surdos os seus ouvidos. Olha a antepenúltima linha, não ouçam com os ouvidos. Olha as duas linhas do meio, feche os seus olhos.
que eles não vejam com os seus olhos. Ou seja, toda essa estrutura, ela está dizendo a mesma coisa, então ela é um reforço, ela está reforçando uma ideia, só que ela faz isso no que a gente chama de paralelismo invertido. Agora complicou. Esse paralelismo invertido é usar essa estrutura de texto para poder reforçar uma ideia. Que ideia que o texto quer reforçar? A última linha. A última linha. Isso é uma poesia. E a última linha diz, para que não se convertam e sejam curados. Então, toda essa estrutura de tornar o coração desse povo insensível, para torná-los surdos, os seus ouvidos, para fechar os seus olhos, tudo isso é para que eles não se convertam e sejam curados. E aí Deus está um pouco bravo ali, né? Isaías 6, você vai ler lá, o negócio está complicado lá com Isaías naquele texto. Isaías está trocando uma ideia com Deus. Então, a ideia ali era endurecer o coração do povo, certo? Então, esse é o ponto, ele quer reforçar essa ideia, e ele usa esses elementos de forma invertida. Augusto, o que isso tem a ver com as parábolas? Tem tudo a ver, porque o que são os quiasmos? São uma estrutura, uma forma de pensamento hebraica da época, onde Jesus começa a usar esse elemento, porque eles estavam acostumados a usar esse tipo de estrutura. Então, quando você pega o Antigo Testamento, você vai encontrar muitos quiasmos. E Jesus está no Novo Testamento, certo? Quando Jesus fala as parábolas, ele está no Novo Testamento. E aí ele está lá falando com aquelas pessoas, e ele faz o quê? Ele pega emprestado um elemento que aquelas pessoas já conheciam, que é esse tipo de estrutura de texto, esse tipo de estrutura de linguagem. E aí ele fala, bom, deixa eu reforçar essas ideias a partir das parábolas. E aí ele começa a contar as parábolas. Então, para ficar claro na sua mente, na minha mente, um quiasmo é basicamente um texto, e aí podemos dizer que uma parábola também tem os seus quiasmos, que reforça uma ideia. E a partir da repetição, ok? Repetição. Fechado? Só que a repetição está invertida. É complicado mesmo. Fechado? E aí, tudo isso, Jesus usa tudo isso, e ele divide então as suas parábolas em 3 categorias, 3 grupos, que são a inauguração do reino, a dimensão do reino e a consumação do reino. O que é isso? Alguém lembra que eu falei sobre isso aqui? Vamos ver. Não? Então a gente vai reforçar. O quiasmo é essa estrutura que eu acabei de comentar, certo? De reforço. E está sempre objetivando dar uma mensagem central. Então Jesus, ele pega as 42 parábolas e ele divide elas em 3 grupos de 14. E esses 3 grupos de 14 são exatamente esses 3 grupos aqui. A inauguração do reino, a dimensão do reino e a consumação do reino. O que isso significa? Vamos lembrar o conceito de inauguração. O que é a inauguração do reino? É o próprio Jesus chegando e apresentando, inaugurando, estabelecendo o reino de Deus na terra. Quando a gente olha, vamos pensar aqui numa pessoa que está abrindo uma empresa e ela está no primeiro dia da empresa. O que a gente costuma fazer no primeiro dia de uma empresa nova? Uma inauguração, uma apresentação. A gente chama lá todo mundo, né? Chega aí, minha empresa vem aqui, vai ter um coquetel, né? Geralmente a pessoa serve canapé, faz um negócio chique para cortar faixa. Vocês lembram dessa história de cortar faixa? É basicamente isso que Jesus faz. Ele corta faixa, ele inaugura o reino de Deus na terra. Essa é a proposta das primeiras 14 parábolas. Essas 14 parábolas, elas estão em direção à inauguração do reino. Jesus está apresentando o reino de Deus na terra. Isso é o conteúdo das primeiras 14 parábolas da Bíblia. A segunda parte é a dimensão do reino, que é o que a gente vai estudar um pouco mais hoje, tá bom? Então eu já falo sobre isso. E a terceira parte é a de domingo que vem de manhã, que é a consumação do reino. Como assim presente, passado e futuro? Passado, presente e futuro. Quando a gente fala da inauguração do reino, a gente está falando do passado. Por quê? Jesus já inaugurou o reino de Deus na terra, amém? Jesus veio, Jesus é o próprio reino. Então Jesus vem e inaugura o reino de Deus na terra. Aquelas parábolas estavam voltadas para aquele tempo, para aquele passado, para aquele momento onde Jesus inaugura o reino. As outras 14, elas estão mais ligadas, pensa num presente, mas não é um presente parado. É um presente que continua.
alguém aqui fala inglês? Alguém lembra do present continuous? Eu queria sair do português, senão vocês vão pensar que é aula de português. E o gerúndio? Todo mundo lembra do gerúndio no português? O gerúndio é o ando, endo, indo, né? Eu estou indo para algum lugar, eu estou fazendo alguma coisa. É aquela ação que ela está acontecendo no tempo imediato e ela tem uma continuidade, né? Ela não acaba, ela não é definitiva, ela tem uma continuidade. Então, é exatamente isso que é a dimensão do reino. São parábolas sobre o reino que está acontecendo. E nós estamos neste reino, certo? Nós estamos vivendo este reino de Jesus. Jesus estabeleceu este reino, nós estamos vivendo neste reino. Vamos para um reino maravilhoso que é a consumação, é o futuro. No futuro, eu e você vamos morar no céu. Amém. Glória a Deus. Alguém está muito feliz aqui que vai morar no reino. Eu também estou. Você está feliz? Você vai morar no reino? Amém. Tem 14 parábolas que falam sobre isso. Tem 14 parábolas que vão apontar para esse reino que já é um reino mais definitivo. Aí a gente não está falando de continuação. A gente está falando de final, né? Game over, né? Está falando de fechou o jogo. Em algum dia a gente vai chegar nisso, semana que vem a gente vai falar sobre isso. Tudo bem, meus irmãos? Ficou claro? 14 falam sobre o passado, que é quando Jesus veio à Terra. 14 falam sobre um reino que está acontecendo. E as outras 14 vão apontar para o reino futuro, que é quando de fato nós fomos morar com Jesus Cristo. Amém? Então, seguindo aqui. A gente está falando de reino, mas é importante a gente definir o que é reino de Deus. E a gente falou um pouco sobre isso, vou reforçar mais uma vez. O que é o reino? Quando a gente olha para o passado, numa estrutura mais hebraica, a gente está falando basicamente de que o reino era um espaço geográfico. Então, se você assistiu algum filme que tem aquelas brigas, né, por pedaço de terra, ou se você assistiu um jornal e você viu, por exemplo, Israel e Palestina duelando por um pedaço de terra, é aquela visão de reino. É uma visão de espaço físico e geográfico. Então, o reino, no Antigo Testamento, era esta visão. Tanto que a gente vai ver muito na Bíblia, no Antigo Testamento, aquela expressão, no 3º ano do reinado do rei Dário. O que isso significa? Que naquele espaço geográfico, quem comandava era Dário, ele era o rei daquele lugar. Então, o reino no Antigo Testamento tem uma visão de um rei, uma pessoa, que é um governante, que é dono de algum pedaço de terra, que é dono de um reino. Quando a gente vem para o Novo Testamento, a gente vai encontrar, na estrutura linguística lá da palavra no Novo Testamento, a gente vai encontrar uma preposição que se chama de, e nós vamos encontrar um substantivo que é o próprio Deus. O que significa que o reino agora é de Deus, ele pertence a Deus. É um reino do Senhor, não é mais o reino do Josué. Perdeu, Josué, não é mais o seu reino, é o reino de Deus. No nosso tempo não tem mais monarquia, o reino é dele, certo? Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente tem muito uma estrutura monárquica, né? Alguém comandando lá. Igual tem na Inglaterra hoje em dia, né? A Inglaterra ainda é assim, tem muito disso. Mas nos outros países do mundo, acho que é só a Inglaterra, né? Não sei se tem outro. Mas a Inglaterra ainda tem essa estrutura, né? O Reino Unido ali, aquele pedaço, tem essa estrutura de ter um rei. Aqui não. O restante do mundo, todo mundo faz parte do reino de Deus. O reino é dele, ok? E aí, seguindo, você entendeu um pouquinho mais o que é o reino de Deus. Então, o reino de Deus é o domínio redentor de Deus. Domínio redentor. Aonde Jesus está disposto a alcançar? Aonde Deus está disposto a alcançar? O mundo inteiro. Então, é o reino redentor de Deus, o mundo inteiro é de Deus. Ativo dinamicamente, todo dia esse reino está acontecendo. E cada dia nós estamos caminhando para o final desse reino. Visando estabelecer seu governo entre os homens, e que este reino, que aparecerá como um ato apocalíptico, a gente não acabou de dizer que no futuro esse reino vai se consumar, que é a terceira fase lá das parábolas, é um reino que vai ser consumador, ele vai finalizar. Este reino, com o ato apocalíptico na consumação dos tempos, já entrou na história na pessoa de Jesus. Esse reino foi inaugurado, a gente não falou disso? Inauguração do reino? Então, na pessoa de Jesus, esse reino foi inaugurado. E qual que é a finalidade disso? É sobrepujar o mal, é libertar os seres humanos do seu poder e permiti-los participar das bênçãos da soberania de Deus sobre as suas vidas. Então, o reino de Deus, meu querido amigo, meu querido irmão, ele já está entre nós.
Ele foi estabelecido por Jesus, nós estamos vivendo nele e nós vamos caminhar para um reino definitivo quando Jesus Cristo vier nos buscar. Amém? É isso. Agora que você entendeu as parábolas, você entendeu que elas apontam para o reino de Deus, você vai sofrer um pouquinho para olhar o quiasmo de novo. Olha o quiasmo aí. Esse é o primeiro quiasmo das primeiras 14 parábolas. Então, cada uma dessas parábolas tem uma ligação. Você viu que eu pus as corzinhas, eu tentei te ajudar a entender. Talvez você não entenda tudo. Se você quiser o material, depois você me pede, está tudo certo. Mas, basicamente, cada um desses títulos aqui é uma parábola, ok? E elas estão caminhando. Lembra que é um paralelismo invertido? É uma ideia sendo reforçada, só que de forma invertida. Então, a primeira parábola, que é a do noivo e do jejum, ela fala sobre a irrupção do reino. O que é isso? A irrupção é uma palavra para a gente explicar uma entrada brusca. Então, o que é uma irrupção? De repente, chega alguém correndo aqui, é uma irrupção, certo? É uma entrada assim que ninguém estava esperando. Chega alguém gritando aqui, ah! Você fala, meu Deus, não estava esperando isso. As pessoas estavam esperando Jesus? As pessoas não esperavam Jesus, certo? A gente sabe, inclusive, que os judeus estão esperando o Messias até hoje, né? Eles não estavam esperando Jesus. Então, quando Jesus chega, é uma entrada brusca, é uma entrada de repente. E nessa entrada de repente, ele conta a primeira parábola, que é o noivo e o jejum. Só que a última parábola que ele conta, sobre a rede, também fala dessa entrada brusca dele, dessa chegada dele. Então você fala, nossa, a primeira e a 14ª... Aí você vai ver a segunda e a terceira, elas falam sobre o valor do reino. Qual que é a importância do reino de Deus? Elas basicamente falam sobre isso. Por que o reino de Deus é importante? Remendo novo em vestes velhas e vinho novo em odres velhos. Você lembra dessas parábolas? O que essas parábolas falam? Alguém lembra? É exatamente o nome dela, exatamente isso. Não dá, o que Jesus está falando nessas parábolas aqui? Não dá para você remendar coisa nova com coisa velha. Não dá para você colocar um vinho novo, caro, bom, gostoso, num recipiente que já é antigo, porque ele vai estragar aquele vinho. Jesus está falando que não dava para eles continuarem vivendo da forma como eles viviam, porque agora ele era o novo. Ele havia chegado. Ele era o novo, não dava para eles continuarem com todos aqueles costumes judaicos que eles tinham, com todo aquele judaísmo cheio de leis. E Jesus estava dizendo, olha, eu sou o vinho novo, eu sou as vestes novas, e vocês precisam me beber, vocês precisam me usar, e não tudo isso que vocês têm feito até agora. Então essas duas parábolas, elas apontam também para essas outras duas aqui de baixo. O tesouro escondido e a pérola de grande preço. Ou seja, essa é a estrutura de quiasmo das primeiras 14 parábolas. Eu não vou conseguir passar com os irmãos. Se você for muito interessado no assunto, você vai me procurar e eu vou te passar esse arquivo para você ler. Tá bom? Fechado? E aí, a gente falou também sobre uma dessas parábolas que estava aí dentro na última semana, né? Quando a gente esteve juntos. A gente falou sobre aquela parábola ali, ó. Eu não sei apontar. Dá para eu apontar? Não sei apontar. Então, os irmãos fingem que eu estou apontando ali. Os dois fundamentos, é a 4. A gente falou, dá? É esse vermelho aqui? Eu fiquei com medo de desligar tudo. Porque vermelho geralmente significa desligar, né? Então, fiquei com medo. Vermelho geralmente é parar tudo. Então, ó, irmão, nossa, eu estou muito chique. Ó, isso aqui. Só que tem que ter uma coordenação, né? Então, tá bom. Esse aqui, gente, o 4. Esse daqui, a gente falou sobre isso, né? Na semana, naquela primeira oportunidade. E a gente falou sobre essa parábola. E nós cantamos ela hoje de manhã. Vocês perceberam? Quem percebeu? Segundo hino, 367. 7? Firme na rocha? Nós cantamos sobre isso, né? Preciso falar sobre ela? Os irmãos conhecem essa história, certo? É sobre um homem que edificou sua casa sobre a rocha e o outro que edificou sua casa sobre a areia. E o que Jesus estava dizendo com isso? Jesus estava dizendo, olha, aqueles que receberem o meu reino, eles nunca mais vão ter sua casa desmoronada. Eles vão estar firmados na rocha. Quem era a rocha? O próprio Jesus. Ele estava falando sobre ele. E é basicamente isso, ele estava apresentando a ele mesmo através dessa parábola. Tudo bem? Foi isso que a gente viu.
Mas hoje, nós vamos falar um pouquinho mais agora sobre a dimensão do reino, que é essa segunda parte. E aí eu peço para você abrir a sua Bíblia, para a gente olhar um pouquinho juntos no Evangelho de Mateus, capítulo 16. A gente vai ler pouquinhos versos, do 13 ao 16. E esse momento é um momento muito importante para dividir essas duas fases. Por quê? Porque aqui Pedro faz uma confissão. O que é uma confissão? Alguém, né? A pessoa foi presa. O juiz chama ela lá, o advogado, e fala: você cometeu o crime? Ela fala: eu cometi. É uma confissão, certo? Eu não cometi, também é uma confissão, só que ela está negando. Pedro faz uma confissão nesse texto. Ok? Nós vamos ler agora, Mateus 16, de 13 a 16, diz o seguinte: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Filho do Homem, ele mesmo. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Presta atenção no 15 e no 16. E vocês? Aí Jesus pergunta para os discípulos dele, que estavam andando com ele. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, esse texto, por que ele é tão importante, essas palavras? Por que essa confissão de Pedro ela é tão importante? Jesus queria garantir que aqueles homens que estavam andando com ele haviam entendido quem ele era. Jesus já tinha acabado de completar as primeiras 14 parábolas, e ele estava realizando vários milagres, certo? Mas muitos ainda não entendiam quem era Jesus. Eu sei que para mim, para você, parece fácil entender quem é Jesus quando a gente lê a Bíblia. Talvez para algumas pessoas também não seja. Né? Você lê a Bíblia e fala: Jesus, olha, ele curou, ele morreu na cruz, ele fez... Né? Porque você tem aqui um livro para fazer isso, mas eles não tinham. Aquelas pessoas não tinham um livro descrevendo quem é Jesus. Jesus é um homem que nasceu. Não existia isso. Então eles estavam entendendo quem era Jesus na prática, na realidade. Não tinha celular, você não podia mandar uma foto de Jesus. Olha, tá vendo esse moço aqui, moreno, careca? Provavelmente Jesus era moreno e careca, né? Provavelmente. Então, esse aqui é Jesus, né? Adiciona ele, manda uma mensagem. Não tinha como fazer isso, não dava. Então, como que eles estão conhecendo Jesus? Jesus está passando de lugar em lugar, ele está dizendo: olha, eu sou o pão da vida. Aquele que vier até mim nunca mais vai ter sede, aquele que vier até mim nunca mais vai ter fome. E Jesus vai contando isso, e ele conta através das suas parábolas. Então, quando Jesus pergunta para eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus fala: legal, vocês entenderam quem eu sou. Depois de um tempo, depois dos primeiros milagres, né, depois dessas primeiras 14 parábolas, agora vocês entenderam quem eu sou. Agora vocês estão preparados para uma segunda fase. E essa segunda fase é o que a gente está chamando de dimensão do reino. Então essas parábolas agora, essa segunda categoria de parábolas, ela não está mais falando sobre quem é Jesus, sobre o que Jesus tinha vindo fazer, né? Que Jesus estava inaugurando o reino, que ele estava apresentando o reino de Deus. Não. Essa segunda fase de parábolas, ela já vem mais num objetivo de mostrar a grandeza de Deus, a grandeza do seu reino, o tamanho do reino de Deus e principalmente o alcance, aonde o reino de Deus pode chegar. Vamos de novo nos transportar para o pensamento daqueles homens. Tinha Waze? Não tinha. Tinha GPS? Eu quero ir lá na casa do Alexandre. Você me passa o endereço? Ele me manda um WhatsApp, eu clico lá, o negócio me manda direto para o Waze, né? Já fica mais fácil ainda. Chego lá no Waze, vou embora. Ontem meu pai me falou uma frase engraçada. Ele está me dando carona, ele está de Uber esse final de semana. E aí ele falou assim: não, filho, você me manda o endereço que o pai te leva onde você quiser. Falei: nossa, que fácil, né? Que bem, além de ter um pai abençoado, que fácil, né? Porque a gente pode ir onde a gente quiser, muito tranquilo, é muito fácil. Mas aqueles homens, eles tinham que andar quilômetros e quilômetros para conseguir chegar num outro lugar. Você lembra que Jesus não conseguiu chegar no enterro de Lázaro? Quando ele chega, eles falam: mestre, já está podre, o cheiro está horrível, você demorou demais para chegar aqui.
né? Não tinha táxi, não tinha avião, não dava para ir de avião. Então, quando Jesus estabelece a dimensão desse reino, ele está querendo mostrar que o reino não é mais só onde eles estão. O reino não é mais só esse pedaço de terra. O reino é muito além do que os seus olhos podem ver. Ele é muito maior do que o que você e eu podemos enxergar. Isso servia para aqueles homens, mas isso serve para a gente também. O reino de Deus não é a Igreja Batista em Jardim Colonial. Se você tinha essa ideia, se você acha que aqui é o reino de Deus, está errado, não é. Aqui é um pedaço do reino de Deus. Mas o reino de Deus é muito grande. Tem reino de Deus fora da Batista? Tem. Tem muito reino de Deus fora da Batista. Tem na Metodista, tem na Assembleia, tem reino de Deus. Tem reino de Deus fora do Brasil. Tem reino de Deus na Reino de Deus, que é uma igreja. Às vezes tem reino de Deus em até lugar que eu e você achamos que não tem reino de Deus. Tem reino de Deus na Igreja Católica? Eu não vou responder essa pergunta. Fica aí o questionamento para você. Será que tem reino de Deus lá nos indígenas? Aonde vai o reino de Deus? Até onde o reino de Deus chega? E essa, irmãos, é uma pergunta importante para a gente entender essa segunda fase. Porque às vezes a gente tem a sensação de que o reino de Deus é o nosso domínio. É onde a gente está inserido. Então é nesse ambiente aqui que o reino de Deus acontece. Mas o reino de Deus é muito maior. A palavra dimensão é justamente porque você não consegue medir de alguma forma. A gente tenta ter a dimensão, mas a gente nunca é preciso quando a gente pensa em calcular as coisas, né? Os homens eu acho que são melhores que as mulheres nessa questão. Mulheres não briguem comigo. Vocês vão viajar, família vai viajar. Aí a mulher arruma as malas, o homem arruma as malas, todo mundo, né, arruma os filhos, fica aquela confusão maravilhosa da família, todo mundo ansioso, o cachorro já pulou no carro, está aquele desespero. Aí você vira e fala assim: amor, eu não estou falando da minha casa, tá bom? Ela não está aqui hoje, então eu posso falar. Amor, não cabe. Ela fala: cabe. Eu falo: linda, não tem como. Amor, eu estou falando para você que dá. Aí a gente vai guardar as coisas no carro. Aí eu preciso terminar a história, os irmãos já sabem qual que é o resultado. Tem que terminar? Ela está certa. Ok? É assim que termina a história. Como? E ainda sobra espaço. Eu não estou doido de discordar das mulheres aqui hoje de manhã, né? Mas há um estudo científico que diz que os homens têm mais noção espacial, mas não é esse o assunto da nossa aula de hoje, tá bom? Então, é exatamente isso que Jesus está falando nessas 14 parábolas. Ele está falando que o reino é mais do que o que a gente consegue enxergar, é mais do que o que a gente pode ver, ele vai muito além. E aí, basicamente, ele ensina como que o ser humano pode ter acesso, então, a esse reino. Como que eu e você, pobres pecadores, podemos fazer parte desse reino de Deus? Então, essas 14 parábolas seguintes, meus irmãos, elas estão muito relacionadas a essa questão do quanto esse reino é grande, ele é extenso, e o que precisa ser feito para a gente acessar esse reino. O que os irmãos acham que a gente precisa fazer para acessar o reino de Deus? Essa aqui é a pergunta de vestibular. Vestibular gospel. O que a gente precisa fazer para acessar o reino de Deus? Vamos lá. Ler a palavra, orar, o que mais? Temos uma boa ali. Reconhecer que Ele é o Salvador. Quem mais? Obedecer. Todas essas coisas que os irmãos falaram é importantes, mas a Kika chegou bem mais perto. Nós precisamos reconhecer que Ele é o Salvador. Nós precisamos de perdão dos nossos pecados. Nós precisamos ser salvos. Para fazer parte do reino, eu necessito ser salvo. E o que eu faço para ser salvo? Nada. É Ele quem me salva. É Ele quem vem em direção a mim. Você já parou para pensar nisso? Que no fim das contas, é Ele quem te encontra. É Ele quem te encontra.
Não é você que acha ele, é ele que acha você. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Mas nós só podemos encontrar esse Deus porque Ele está disponível para nós. Porque Ele se permitiu ser encontrado. E eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Certo? É isso que diz o texto. Então é o Senhor que nos dá a possibilidade de ser encontrado. E aí, essas parábolas elas falam muito sobre isso. Olha outro quiasma aí, maravilha. Para quem gosta de quiasmo, tá à vontade. Esse é o segundo quiasmo das outras 14 parábolas, tá? Então, a gente vai falar basicamente de três temas, assim, vou simplificar muito. Um reino que admite, um reino que classifica e um reino que busca. O que é isso, Augusto? Basicamente, deixa eu pensar aqui, um bom exemplo é a entrevista de emprego. Todo mundo aqui já fez uma entrevista na vida, certo? Em algum momento da vida aí você deve ter feito uma entrevista. O que é a entrevista de emprego? É uma pessoa, uma empresa, que tem uma vaga, certo? E ela está procurando um perfil de uma pessoa, né, específico para aquela vaga. Então, se você tem experiência com números, né, a vaga pede lá que você saiba fazer muitas contas, né, que você saiba registrar pagamentos e tal. Você vai lá, você se candidata naquela vaga e faz um processo seletivo. E se você é aprovado no processo seletivo, o que acontece com você? Você é admitido, certo? Você é admitido. Então, as primeiras parábolas têm muito a ver com isso, com essa admissão no reino de Deus. E nós vamos falar dessas parábolas hoje. E, aliás, eu tenho que controlar o meu horário, porque eu sou chegado a falar bastante. Temos tempo? Temos tempo. Então, as primeiras parábolas, elas falam sobre esse reino que admite. É esse processo seletivo do céu, de certa forma, né? Como é que a gente faz para entrar no céu? Ela explica muito sobre esse acesso ao reino de Deus. As outras parábolas, que são as que o reino classifica, são um pouquinho mais difíceis e eu não quis trazer aqui para não confundir a gente. Mas, basicamente, elas têm a ver com a resposta do homem. Foi aquilo que a Kika falou. O que o homem precisa fazer? Ele precisa reconhecer. Né? Precisa reconhecer que ele precisa ser salvo. Então, essas estão mais voltadas para esse ambiente. E aquela do meio, que é a principal, você vê que todas apontam para as duas do meio, né? Para que está com a letra C. É o reino que busca. O que essas duas parábolas elas dizem? E você conhece, né? Essa parábola da ovelha perdida você conhece. O que elas estão mostrando, basicamente? Que é ele quem busca. Serei achado de vós, diz o Senhor. A gente acabou de falar sobre isso. Ele é quem busca. Nós podemos encontrar o Senhor. Nós podemos acessar o Senhor. Mas é porque Ele nos buscou. Ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Amém? É isso. E aí, querido, eu trouxe para discutir com você muito rapidamente, 3 parábolas. Tá bom? Você já conhece, mas hoje você vai conhecer um pouco mais. Então, abre aí, Mateus 18, é só avançar uma página de onde você estava. Mateus 18, 23 a 25, a gente estava no Mateus 16, você avança um pouquinho, Mateus 18, 23 a 25. Essa parábola é a parábola do credor incompassível. Alguém já assistiu Chaves aqui? Vocês já entenderam a referência aqui, né? Seu Madruga vivia devendo aluguel, sempre devendo um aluguel. Alguém viu um episódio que seu Madruga pagou o aluguel? Agora eu vou fazer uma... Olha, quem diria que a gente ia evangelizar com Chaves? Seu Barriga alguma vez expulsou ele da casa? Nunca. Ele sempre falava, você está devendo 12, 13, 14 meses de aluguel. Ele ia lá cobrar o aluguel, mas ele não expulsava o seu Madruga da casa. Olha que interessante. A gente aprende também com algumas coisas, né? Por mais que não seja gospel, né? Não é gospel, mas a gente consegue tirar lições preciosas de algumas coisas. E aqui, quando eu li essa parábola, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Falei, eu vou levar, porque eu acho que o pessoal deve conhecer Chaves, provavelmente, né? Vamos ler o texto, então? Mateus 18, 23 a 35. Diz o seguinte: por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o senhor
desculpa, gente, como não tinha condições de pagar, o Senhor o ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ele ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, aquele que havia sido perdoado, tudo bem? Da dívida. Ele saiu, ele encontrou um dos seus conservos. E aí, esse conservo devia para ele 100 denários. Então, no verso 28, ele agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu te pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que tinha acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou esse servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Bom das parábolas é que todo mundo já entendeu, né? Já entendeu o texto? Não preciso nem explicar muito o texto, você já entendeu o texto. Né? Ele tem uma dívida perdoada, mas ele não perdoa a dívida do outro. E aí eu trouxe alguns elementos aqui que eu acho interessantes, só para a gente refletir, né, sobre essa parábola. A gente não vai ler versículo, não vai dar para discutir uma a uma, porque a ideia é passar 3 parábolas aqui em 10 minutos, mas é só para fixar na mente dos irmãos esses exemplos. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é o contexto desse texto. Pedro, ele pergunta para Jesus quantas vezes a gente tem que perdoar o nosso irmão. Quando Jesus conta essa parábola, ele conta porque Pedro faz essa pergunta: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? E aí, você lembra da resposta de Jesus, né? Quem lembra? 70 vezes 7. Legal? E aí Jesus fala 70 vezes 7 e Jesus contou-lhes uma parábola. E aí na sequência Jesus já emenda contando a parábola. O que a gente precisa lembrar aqui? Jesus está respondendo uma pergunta. Então Pedro está curioso. Pedro quer saber quantas vezes ele tem que perdoar o irmão, certo? Eu e você também estamos curiosos agora. Quantas vezes eu tenho que perdoar? Eu já não aguento mais a Regiane dando mancada comigo. Eu quero saber quantas vezes eu tenho que perdoar a Regiane, porque uma hora eu tenho que falar: chega, Regiane, já deu, não quero mais. E aí é onde mora a pegadinha da parábola. Porque Jesus está usando essa parábola para puxar a orelha de Pedro. Você fala: nossa, mas o Pedro não era bonzinho? O Pedro não estava curioso, né? Um homem interessado, ele queria saber quantas vezes ele tinha que perdoar, né? Porque ele queria perdoar muito. Olha que comentário aqui interessante eu deixei para a gente. 7 é o número da perfeição. No Novo Testamento você vai ver bastante o número dos 7. E a gente sempre fala sobre isso, né? No nosso dia a dia. 7 é o número da perfeição. Só que no Antigo Testamento não era o 7, era o 3. O que isso tem a ver com a parábola? Tem tudo a ver, você já vai entender. Pedro, ele quer dar uma sensação de super perdoador para Jesus. A lei dizia que ele tinha que perdoar 3 vezes. Então, quando ele faz a pergunta para Jesus, ele está querendo de alguma forma dizer assim: nossa, 7? Eu sou perdoador demais, eu sou muito bonzinho, eu vou perdoar 7. A lei manda perdoar 3, se eu perdoar 7, eu estou perdoando mais que o dobro. Pedro está se sentindo a última bolacha do pacote, né? Tem essa expressão, a última bolacha do pacote. Aí Jesus faz o quê? Jesus, né, trunca ele, fala: não é 70 vezes 7, ou seja, é para sempre. Você sempre vai ter que perdoar. Não existe um número, não existe uma contagem específica. Bom, já perdoei a Regiane, dia 21, 20, aqui eu perdoei 3 vezes, que ela cometeu o mesmo problema 3 vezes. Regiane, deu, agora, né, não preciso mais te perdoar. Jesus acaba com isso. Lembra que eu falei que eles tinham um pensamento muito hebraico? Eles tinham esse pensamento, né, judaico, e para eles era literal. Né? Os irmãos sabem que existem ainda algumas denominações assim. Elas são literalistas, né? Está escrito na lei, tem que seguir exatamente como a lei está dizendo. Estão muito presas a isso.
E isso faz com que elas não entendam um pouco a graça de Deus. Porque a gente pode ir além. A gente pode perdoar infinitas vezes. Diversas vezes. E aí, Jesus então dá essa resposta para ele. Outra coisa interessante aqui nessa parábola para a gente pensar, esse segundo comentário aqui. 10.000 talentos era o valor da dívida do primeiro homem, certo? Quanto era 10.000 talentos? Era equivalente a uma dívida incalculável. Não dá para fazer a conta. Você não consegue saber qual era o tamanho da dívida. Enquanto 100 denários era uma dívida que dava para pagar em pouco tempo. Em 2, 3, 4 dias de trabalho, a dívida seria paga. Então, quando aquele homem, ele não perdoa o outro, a transgressão do outro contra ele era tão pequena, perto daquilo que ele devia ao rei, que era uma coisa assim, sabe, você ir na padaria e a pessoa fala, posso ficar te devendo 5 centavos? Não. É que nem tem mais moeda de 5 centavos. Não, mas é meus 5 centavos, eu quero os meus 5 centavos. Alguém que já brigou pelos 5 centavos? Não briga, faz isso não. Tá? Faz isso não. Deixa pra lá. Ok? Deixa pra lá. Até R$1 dá para perdoar, né? E 10? Será que 10 dá para perdoar também? Será que dá para perdoar? Só corta meio cabelo, Josué. Se você for com Josué só levar 10 conto, ele não corta inteiro, corta só um lado. Se for da família, você corta 75%. Certo? Então, meus irmãos, qual que é a lição de moral dessa parábola? Né? A gente não vai conseguir estressar ela inteira, mas só para a gente ficar com isso no nosso coração e na nossa mente. Qual que é a lição de moral dessa parábola? Não podemos pagar a nossa dívida diante de Deus. Nós não conseguimos. Você não paga a sua dívida diante de Deus lendo a Bíblia todo dia. Não choca aí não, segura no banco. Eu vou ler a Bíblia todo dia, porque quanto mais eu ler a Bíblia, mais santo eu vou ser e mais perto de Deus eu vou estar. Eu acho que talvez assim, você vai conhecer melhor a Deus, você vai ter mais intimidade com Deus, porque você vai estar aprofundando, né? Você está dedicando tempo a Ele, mas isso não te faz mais santo, isso não te faz mais salvo, isso não faz Deus te amar mais. Tá tudo bem aí no banco? Tá tudo certo? Não chora não. Mas é a realidade, porque não é o que você pode fazer, a sua dívida é incalculável, a sua dívida, a minha dívida, ela é incalculável. Nós não podemos pagar por ela. Quem pagou, pagou na cruz e pagou o preço de sangue. E só aquele sangue tem o poder para perdoar pecados. Só aquele sangue tem poder para admitir eu e você no reino dos céus, no reino de Deus. Somente assim nós podemos acessar o reino. Para entrar no reino é necessário nós sermos perdoados incalculavelmente. Ou seja, nada do que eu e você fizermos vai fazer com que Deus nos ame mais. Nada, nada. Porque Ele já nos ama incondicionalmente. Amém? Outra parábola que fala também sobre esse reino que admite é a do bom samaritano. Essa do bom samaritano, a gente precisa ler ou os irmãos lembram de cabeça? Alguém não conhece? Vamos ler, vai. Rapidinho. Lucas 10, do 30 ao 37. Lucas 10, 30... Gente, eu marquei errado ali, né? Não é 30 a 37, não. Não, é isso mesmo. É 30 a 37. Desculpa. Estou confuso aqui. Muito texto, desembaralhei os números aqui, mas é isso mesmo. Começa no 25, mas no 25 é o motivo pelo qual, né, a parábola surge. Então, o verso 30 diz: Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão dos assaltantes. Estes lhe tiraram a roupa, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu de estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando ele viu o homem, ele passou pelo outro lado. E assim também passou um levita, que chegou e passou pelo outro lado também. E mais um samaritano, estando em viagem, chegou e viu e teve piedade. Então, 2 homens passaram, não fizeram nada, o samaritano foi lá e fez. Ele teve piedade. Aproximou-se, enfaixou as feridas, derramou nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria, cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele, e quando eu voltar de viagem, vou lhe pagar por todas as despesas que ele tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante?
Aquele que teve misericórdia dele respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça a mesma coisa. Muito parecida com a outra parábola, a gente de novo está falando de alguma forma do perdão. Por mais que não esteja tão explícito quanto na outra, porque usa bastante a palavra perdão. Mas aqui, algumas coisas importantes, né? Qual que é o contexto da parábola? Um mestre da lei vai para Jesus e pergunta quem é o próximo. Quem é o meu próximo? E aí Jesus vai, mais uma vez, e responde, né, a essa pergunta. Irmãos, vamos lembrar que os fariseus, os mestres da lei, os escribas, aquele pessoal estava o tempo todo querendo pegar Jesus. Vocês lembram disso? A gente lê isso muito na Bíblia, né? Eles estão sempre tentando, de alguma forma, pegar uma fala de Jesus para poder distorcer, né? Está sempre ele tentando isso. Quando ele pergunta quem é o meu próximo, é a mesma lógica do Pedro. Não é que a pergunta é boazinha. Ele está tentando torcer o que Jesus vai falar. E ele fala, quem é o meu próximo? Por quê? Na cultura judaica, o judeu, o próximo do judeu, é dividido numa escala. O primeiro é o seu familiar, certo? Então, é o familiar. O segundo são outros judeus. Judeus de origem, que nasceram judeus. E em terceiro lugar, o judeu que se converteu. Ou seja, aquele que não era judeu, mas se converteu ao judaísmo. Essa é a escala de próximo. Passou disso, fecha a porta. Não é mais próximo do judeu. Ele não tem obrigação nenhuma com essas pessoas. Isso é muito diferente do cristianismo, certo? Totalmente diferente. Né? Quem é a nossa família? Todo mundo que entra aqui é nossa família. Todo mundo que entra aqui é nossa família. Todo mundo aqui é família de Deus, certo? E a gente ama todo mundo igual. A gente ama esse aqui igual, daí, que é da família, o que não é da família, o que se converteu ontem, o que vai se converter amanhã, o que já se converteu há 20 anos. A gente ama todo mundo. Essa é a essência do cristianismo. No judaísmo não é assim. Então, esses judeus, quando ele faz essa pergunta, quem é o meu próximo, ele está de alguma forma esperando Jesus responder para ele o que está escrito na lei. Só que Jesus, igual fez com Pedro, ele vai descer a parábola assim como goela abaixo para dar essa resposta. Basicamente, a pergunta daquele homem é assim, olha, e é triste a pergunta, tá? Isso é raiz do judaísmo. Até onde vai minha obrigação? Você já teve essa relação com a palavra de Deus alguma vez na sua vida? Se você já teve, toma cuidado com isso. Até onde eu tenho que... Assim, para dar o dízimo, é 10%, né? Ah, tá. Eu não estou vendo aqui que está escrito 10. Então, assim, não sei. Você já fica, né, naquela postura de... Não, eu vou fazer porque está escrito. Porque se não tiver escrito, não vou fazer. É um relacionamento como se Deus tivesse um checklist no céu. E ele ficasse fazendo assim, check, não check. Check, no check. Sabe? Como se Deus fosse um juiz que ficasse jogando raio. Amanda, não fez! Psh, dizimada. Celso! Pá! Nosso Deus, ele não é assim. Ele é um Deus de amor e de misericórdia. Ele é um Deus de amor e de misericórdia. Ele não é esse Deus justiceiro que fica no raio. Isso é mitologia grega. Isso é mitologia grega. Criaram o Zeus. Você lembra do Zeus? O Zeus é esse cara. O Zeus é o cara que expulsa o próprio filho. O Hércules não veio na Terra, cumpriu uma missão, e ele tinha que matar um monte de coisa para poder voltar lá para o Olimpo. Isso é o Zeus. Isso é cultura grega. Não tem nada a ver com a gente. Nosso Deus, ele não é assim. E Jesus, ele está querendo dizer isso. Então, quando ele conta essa parábola do bom samaritano, ele está querendo dizer, olha, o próximo é qualquer um. E além de ser qualquer um, olha como Jesus é inteligente. Vocês sabiam que existia um racha entre judeus e samaritanos? Os irmãos lembram disso? Existe um problema entre judeus e samaritanos. Você vai encontrar isso em alguns momentos da Bíblia, você vai encontrar isso em documentos históricos. Existe um problema sério entre judeus e samaritanos. Eles costumam, inclusive, nem ocupar os mesmos lugares. Você lembra da história da mulher do poço? Lembra? Na Bíblia? João 8. Posso ter errado o texto aqui agora.
aquele texto, ele mostra que a mulher ela tem uma distância de Jesus, né? Entre outros textos que a gente vai ver esse problema entre o judeu e o samaritano. E aí, a gente tem um histórico aqui, que desde 128 a.C., eles nem adoravam a Deus no mesmo monte. Eles não podiam usar o mesmo lugar. Teve um problema lá com o templo, que destruíram o templo, aí construíram outro, foi uma confusão. Aí o que Jesus faz? Ele fala, você quer saber quem é o próximo? O próximo não é só o seu familiar, o próximo não é só quem é judeu, que já era judeu, o próximo não é só quem se converteu ao judaísmo, o próximo é qualquer pessoa, e digo mais, é o samaritano também. Eu fico imaginando o perito da lei tendo até um negócio ali, quase caindo para trás. Porque Jesus, ele quebra um paradigma muito grande para aquela sociedade. Ele está dizendo, olha, qualquer pessoa é o seu próximo. Você deve ajudar qualquer um. Lição de moral dessa parábola, meus irmãos, não tem mérito no perdão, né? Não tem essa coisa de eu perdoo ou eu amo só aquele que me faz tal coisa, só aquele que faz bem para mim, só aquele que me ajuda, né? Não é. O amor de Deus, ele é incondicional, ele alcança todos aqueles, principalmente aqueles que desejam ser alcançados pelo amor de Deus, como eu e você que estamos aqui nessa manhã. Esse amor nos alcançou e nós queremos este amor. Nós estamos aqui por conta desse amor que nós recebemos do nosso Deus. O perdão de Deus, pertencer ao reino elimina qualquer tentativa de autojustificação. Você percebe nesse texto, e isso é interessantíssimo. Primeiro passa um sacerdote, certo? Primeiro passa o sacerdote, não faz nada. Aí passa o levita, também não faz. Quando você vai entender um pouquinho da estrutura de culto judaica, o sacerdote, ele era o sacerdote. É igual, tipo, o pastor aqui na igreja. O levita era tipo um funcionário, vamos chamar de funcionário do sacerdote, tá bom? Ele estava numa escala um pouquinho mais abaixo. Olha que doentio o pensamento judaico. O levita passou depois. Ele olhou e falou assim, olha, meu mestre passou aqui. E ele não ajudou esse homem. Então também não vou ajudar. Meu mestre vai se agradar de mim por não ter ajudado esse homem. Se meu mestre não ajudou, eu preciso seguir o exemplo do meu mestre, que é não ajudar também. De alguma forma, né, tem essa coisa da autojustificação. A gente tenta encontrar desculpas, muitas vezes, para os nossos pecados, para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, e aí a gente tenta fazer Deus nos amar, porque a gente está tentando de alguma forma se justificar daquilo que a gente faz, quando na verdade, pertencer ao reino de Deus elimina qualquer uma dessas coisas, qualquer uma. Não adianta a gente chegar diante de Deus cheio de desculpa, não, Senhor, não dei o dízimo, porque o Senhor sabe que, não sabe nem o que falar às vezes, né? Não deu dízimo, Senhor, me perdoa, não deu dízimo, vou voltar, me ajuda. Me perdoa porque eu falei mais alto com meu filho, eu já tinha prometido que eu não falaria mais alto com meu filho, mas eu fui e falei mais alto de novo, porque eu sou pobre, pecador, e eu dependo da tua graça, me ajuda. E é esse o caminho. Não tem outro caminho. Não adianta a gente tentar se justificar. Para a gente entrar no reino dos céus, a gente precisa ser perdoado. Só isso. Se nós fomos perdoados, você foi perdoado? Foi perdoado? Você foi perdoado de um pecado, você foi perdoado do pecado. Do pecado, de todos os pecados. Você foi perdoado. Até dos que você ainda não cometeu, você já foi perdoado também. Jesus morreu também por esses pecados. Então, você está admitido no reino dos céus. Seja bem-vindo ao reino dos céus. Cada um de nós. A gente tem que estar muito alegre de saber que essas mensagens dessas parábolas visavam nos trazer esse conforto, a trazer esse entendimento nesses nossos dias. Nesse reino que é enorme e que continua cada vez mais próximo de nós. Tinha mais uma parábola para passar, mas eu quero dar tempo para os irmãos irem ao banheiro, né? Tem um tempinho antes de começar a aula. A gente vai encerrar por aqui. A parábola que a gente ia falar era da ovelha perdida. Os irmãos já conhecem bastante esse texto, né? Para não dizer que eu não comentei, a parábola da ovelha perdida, ele deixa, né, as 99 e vai buscar aquela ovelha que estava perdida.
E esse texto ele também traz aplicações muito importantes sobre esse reino de Deus que busca o homem. Como a gente falou no começo, né? É o Senhor quem nos busca, e Ele será achado de nós. Então, que Deus possa nos ajudar, né, nesta manhã a compreender. Esta segunda etapa das parábolas de Jesus, ela tem essa missão de nos entender como funciona o mecanismo ali, né, do reino dos céus. Como é que a gente faz para acessar? O que eu faço para entrar no reino dos céus? Se arrependa dos seus pecados, mude sua conduta, seja alguém que ama o Senhor, e você já está nesse reino. Para de enxergar o reino dos céus como um negócio lá distante que vai acontecer um dia. Isso não é verdade, isso é antibíblico. Você já está vivendo o reino de Deus. Nós já estamos. Neste momento a gente está vivendo o reino de Deus. Lavando louça a gente está vivendo o reino de Deus. Cuidando dos nossos filhos a gente está vivendo o reino de Deus. A gente já está vivendo esse reino. Só que um dia ele vai ser completamente realizado. Esse dia vai ser muito feliz. Esse dia vai ser muito bom. Ou vai ser o dia que Jesus te chamar para morar com Ele, ou vai ser o dia que Ele levar todo mundo ao mesmo tempo para morar com Ele. Mas isso a gente vai falar só na semana que vem, tá bom? Então na semana que vem a gente continua daqui, e a gente vai falar um pouco sobre as parábolas que estão voltadas para o fim, para esse reino que um dia vai se concretizar. Amém? Meus amados irmãos, feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez, que Deus possa abençoar o estudo bíblico de cada um, cada grupo, cada sala. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por esse tempo, por essa oportunidade que o Senhor nos deste. Obrigado pelo Teu infinito amor por nós. Obrigado, Senhor, porque nós aprendemos nesta manhã que para sermos admitidos no Seu reino, Senhor, nós apenas necessitamos ser perdoados. E nós sabemos, ó Pai, que o perdão, ele vem de Ti. O Senhor é quem nos busca, o Senhor é quem nos resgata, é o Senhor quem nos salva, é o Senhor quem nos ama. E nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, porque de alguma forma nós queremos retribuir este amor, nós queremos demonstrar ao Senhor, dizer que nós também o amamos, nós também o desejamos, Pai. Então esta é a nossa oração nessa manhã, que o Senhor possa aplicar todo este conhecimento nas nossas vidas, que a gente possa olhar para as parábolas com mais carinho, com mais atenção, não somente como uma pequena história para crianças antes de dormir, não que isso também não tenha validade, porque nós sabemos que a Tua palavra ela tem validade em todo o tempo, ela adverte, ela corrige, ela ensina. Mas ainda assim, Senhor, nós pedimos que nós possamos começar a entender este sentido maior que a Tua mensagem quer trazer. A gente possa começar a compreender um pouco mais do que os nossos olhos podem ver. E para isso, Senhor, nós pedimos a direção do Teu Espírito Santo. Nós pedimos que o Senhor ilumine as nossas mentes, os nossos corações, os nossos olhos, Pai. Essa é a nossa oração, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém e amém.